Bem, vamos lá mergulhar de cabeça nesta situação super complexa que está a acontecer no Médio Oriente. À primeira vista parece um conflito direto, não é? Mas segundo alguns analistas, isto é mais como um jogo de xadrez, um jogo com várias camadas e, claro, com jogadores que não estávamos à espera. É uma alegação, no mínimo, surpreendente. Isto quer dizer que o que lemos nas notícias é só a pontinha do iceberg. A ideia aqui é que o Irão, na verdade, não é o alvo final. É, digamos, apenas um peão num tabuleiro de jogo muito, mas muito maior, onde a verdadeira batalha é económica. E claro, olhando para aquilo que nos mostram, a coisa parece uma escalada militar clássica. Vemos os Estados Unidos a reforçar a presença militar, a enviar um sinal muito claro de força, do género estamos prontos para o que der e vier. Mas ao mesmo tempo, e é aqui que a coisa começa a ficar estranha, a narrativa oficial é completamente o oposto. Ouve-se Donald Trump a dizer que a guerra está quase a acabar, que as negociações vão recomeçar em poucos dias. Fica-se com uma sensação de dissonância, não é? As palavras não batem certo com as ações. E, pois, as ações no terreno contam uma história bem diferente. Uma história que está longe de acabar. Temos imagens de satélite a mostrar o Irão a desenterrar lançadores de mísseis. Ora, isto parece tudo menos uma preparação para a paz, certo? Parece mais uma preparação para... bem, para o contrário. Ok, então vamos lá ver a primeira camada disto tudo. A história que nos contam. Um confronto direto que parece iminente e, claro, muito perigoso. E os números não mentem. Estamos a falar de uma força militar gigante. Cerca de 50 mil soldados americanos envolvidos em operações ligadas ao Irão. É um número que, obviamente, serve para mostrar a toda a gente que a coisa é mesmo a sério. Mas e se tudo isto for apenas um palco, um teatro de operações para uma batalha muito, muito maior? E se o Irão não for o ator principal, mas apenas o cenário onde a peça se desenrola? Pois bem, vamos levantar o véu da primeira camada e espreitar a segunda. Aqui a perspectiva muda completamente. O foco deixa de ser militar e passa a ser económico. E o alvo? O alvo parece ser outro, a China. E este é fascinante porque mostra como cada superpotência tem o seu calcanhar daqueles. Os Estados Unidos dependem brutalmente da China para as chamadas terras raras, que são essenciais para quase toda a tecnologia de ponta. E a China? Bem, a China precisa de petróleo, e uma fatia enorme desse petróleo tem de passar por um sítio muito específico, o Estreito de Hormuz. Então, a estratégia segundo esta linha de pensamento é bastante clara. Ao pressionar o Irão, os Estados Unidos ganham controle sobre o Estreito de Hormuz. E ao controlar o Estreito, estão a apertar o garrote na linha de vida económica da China. O objetivo seria estrangular o fornecimento de energia e, com isso, travar o seu desenvolvimento. E este gráfico mostra isso na perfeição. 40%. 40% do petróleo que a China importa passa por aquele corredor marítimo minúsculo. Dá para imaginar o que é que acontece se essa torneira se fechar, nem que seja por uns dias. O impacto na economia chinesa seria imediato e provavelmente devastador. Mas, e se a toca do coelho for ainda mais funda? E se por baixo da geopolítica houver outra camada? Uma camada que tem tudo a ver com Wall Street e o mundo da alta finança? E aqui chegamos ao verdadeiro cerne da questão. A ligação entre guerra e dinheiro. A ideia um bocado assustadora de que o caos geopolítico não é só uma consequência infeliz, mas sim uma ferramenta usada de propósito para manipular os mercados financeiros. Olha, há analistas de mercado, como este Alberto Iturralde, que defendem que todas aquelas declarações do Trump, que parecem tão erráticas, não têm nada a ver com diplomacia. Têm a ver, sim, com os mercados, que cada frase é calculada para provocar uma determinada reação na bolsa. E qual é o objetivo? Manter o otimismo no ar, manter os mercados a subir. Quando se ouve falar em a guerra vai acabar ou temos um acordo em 48 horas, os investidores acalmam e a bolsa sobe. Mesmo que lá fora, no mundo real, a história seja completamente diferente. Isto tem um nome no jargão financeiro: distribuição massiva. E a estratégia é muito inteligente. Basicamente, os grandes tubarões, as instituições gigantes como a BlackRock, usam estas boas notícias para vender as suas ações quando elas estão no pico do valor. E quem é que compra? Os pequenos investidores, que são atraídos por este clima de otimismo. E para que tudo isto? Bom, segundo uma fonte, é para preparar o terreno para o que chamam de o fim da festa. Estamos a falar de uma série de entradas em bolsa, os famosos IPOs, que estão previstas para 2026. E não são empresas quaisquer. OpenAI, SpaceX. Para que estas operações sejam um sucesso estrondoso, é preciso que o mercado esteja em alta. Claro que um jogo destes, com tanto em jogo, tem ondas de choque por todo o globo e está a forçar muitos países a repensar as suas alianças de sempre. No meio de todas as críticas que Donald Trump faz à NATO, está a acontecer algo muito interessante. A retórica dele está, na prática, a empurrar os aliados europeus para se prepararem para um futuro
O futuro onde já não podem contar com o chapéu de chuva militar dos Estados Unidos. E já há ações concretas. A França e o Reino Unido estão a avançar com um plano para uma missão de segurança própria, liderada por europeus, no Estreito de Hormuz. E o ponto-chave aqui é tudo feito de forma independente, sem os Estados Unidos. Isto é uma ruptura gigante com o passado. O que isto nos mostra é que, na Europa, há uma consciência cada vez maior de que as velhas regras do jogo e as antigas garantias de segurança talvez já não sejam válidas. É uma mudança de fundo na geopolítica. A Europa a perceber que tem de começar a tratar da sua própria segurança. Ok, vamos então juntar as peças todas deste puzzle. Juntar estas várias camadas para tentar ver a imagem completa. O que salta à vista é que estamos a olhar para uma nova forma de conflito, muito mais complexa do que parece à primeira vista. A crise do Irão parece ser o ponto onde tudo se cruza. Por um lado, temos um confronto militar. Por baixo disso, uma guerra económica contra a China. E, no nível mais profundo, uma estratégia para manipular os mercados financeiros. A guerra a sério é apenas uma das ferramentas na caixa. E tudo isto leva-nos a uma última pergunta, que é talvez a mais importante de todas. Quando a fronteira entre a geopolítica, a guerra e os negócios se torna assim tão difusa, quem é que no fim do dia paga a fatura de tudo isto?